Boa tarde ou bom dia, se você estiver vendo essa aula pela manhã, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma sexta-feira. Estou gravando essa aula para vocês. Você que está assistindo a aula, é muito importante que você me acompanhe também com o livro e a gente vai estar dando prosseguimento ao nosso conteúdo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhando. Semana passada, a gente viu sobre o vocabulário do corpo humano. Quem lembra, né? Vamos dar uma relembrada? Nosotros vimos o vocabulário del cuerpo humano e vimos várias palavras sobre as partes del cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos las principales partes, la frente, que é a testa, los ojos, la nariz, la boca, la cabeza, tenemos los brazos, tenemos las piernas, ¿sí? La barriga, las espaldas. Então, assim, é legal, vocês precisam memorizar todas as partes do corpo. Bom, ei, Amanda, tudo bem? Que bom que você entrou. Ah, eu achei que ninguém ia entrar na minha aula hoje. Vamos entrando que eu já ia até começar uma gravação achando que ninguém ia entrar. Que bom que vocês entraram. Chega mais. Vamos revisar então o corpo humano? Que a gente viu na semana passada? Como é que vocês estão? Chegaram atrasados. Na página 83. Abram o livro de vocês na página 83. Então, semana passada a gente começou a ver sobre o corpo humano. Quem lembra? Lembra que a gente viu os vocabulários do corpo humano? E aí eu estava falando que vocês precisam memorizar todo o corpo humano em espanhol. Se conseguir, ótimo, parabéns. Mas assim, o que eu falo para vocês? Memorizem e tentem se lembrar das principais partes do corpo, né? Então, por exemplo, a cabeça, los brazos, las manos, las piernas, que são as pernas, la barriga, que é a barriga, las espaldas, que são as costas. Então, assim, tentem lembrar dos membros principais do corpo, né? Los pies. E aí, fora isso, nós temos, por exemplo, na cabeça, temos la frente, que é a testa, los ojos, la nariz, la boca, las orejas. Tá bom? En las manos tenemos los dedos, sim, e en las piernas tenemos la rodilla, que é o joelho. E aí tem el tobillo e el talón, né? E el tobillo é tornozelo e talão é calcanhar. Então aí a gente tem as principais partes do corpo, tá bom? Então estamos relembrando. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo. E é um conteúdo um pouco chatinho. Então eu peço que vocês tenham paciência e me acompanhem no livro. Vamos abrir então na página 84? Todo mundo me acompanhando? Página 84. Bora lá. Que bom que vocês entraram, hein? Amanda, Jamile, Gabriel, Arthur, Eros, quem mais? Bruna, Gabriel Filho, que bom que vocês estão aí. Feliz de ter todo mundo. Vamos lá, então. Lembram que a gente viu no bimestre passado que existem dois tipos de verbos irregulares? Quem lembram qual eram os tipos de verbos irregulares? Um já está aqui na página 84. Qual era o outro tipo? Quem lembra? Hein? Lá na unidade 7, a gente viu que existem duas classes de verbos irregulares. Quem lembra? Quem pode falar para mim? São os verbos de irregularidade comum e os verbos propriamente irregulares ou de irregularidade própria. Tá bom? Então a gente tem dois tipos. E agora a gente vai ver como que funciona os verbos de irregularidade comum. O que quer dizer, professor? Um verbo irregular que é parte da classe de verbos de irregularidade comum. Quer dizer o quê? Que esses tipos de verbos,
eles possuem uma regrinha para sua irregularidade. Eles possuem uma lógica interna, algo que se repete, né? Algo que se mantém, por mais que seja irregular, por mais que tenha mudanças no radical do verbo, ele tem uma lógica de mudança. Então, a gente vai ver 3 lógicas de mudanças, 3 classes de verbos desse tipo, né? 3 classes de verbos que hacen parte de la classe de verbos de irregularidade comum, ok? Até aqui, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Alguém pode ler para mim esse verbos de primeira classe? Quem quer ler para mim? Esse primeiro parágrafo aqui. Jamile, quer ler? Não? Não desliga a câmera, não. Arthur, Amanda, Gabriel, Eros, Bruna. Quem quer ler? Quem gostaria de ler para mim? É que eu não tô achando o meu livro de espanhol. Mas você consegue ler pela tela que está projetada, que está compartilhada? Acho que sim. Qual é o negócio que tem que ler? Lê esse daqui, verbos de primeira classe. Se inclui en este grupo un número considerable de verbos que tienen una i en el radical y la convierten en el diptongo y. Eso ocurre en el imperativo afirmativo, en el presente del modo indicativo y el substantivo, pero solo cuando el acento cargue en la vocal indicada, la I. Então, olha só, o que é lo que quiere decir este párrafo, esse parágrafo? O que ele quer dizer? Vocês com certeza já viram em português que os verbos eles têm radicais, né? Quem aqui já viu em português que verbos têm radicais? Todo mundo aqui já viu? Sim? Então, da mesma forma em espanhol, os verbos também têm seus radicais, que é como se fosse aquele núcleo, né, principal do verbo. E o verbo irregular é justamente aquele verbo em que os radicais eles mudam, né? Nos verbos regulares não mudam e nos regulares mudam. O que está falando aqui? Os verbos de primeira classe, en este grupo há número considerável de verbos que têm uma E en el radical. Então, no radical do verbo tem a letra E. Olha os exemplos aqui. Ascender, atender, cerner, defender, descender, extender, perder, sobreentender, verter, atender, né? Tem vários verbos que tem a E, essa E de ascender, o E, né? Acen, aten, ser. Então, assim, tem a letra E no radical. E quando eu vou conjugar esses verbos ou no presente do indicativo ou no presente do subjuntivo, que é um outro tempo verbal que vocês não viram ainda, e o imperativo também, que vocês não viram ainda, mas o presente do indicativo vocês já viram, né? Então, quando, por exemplo, eu vou conjugar o verbo atender, que é o exemplo aqui que o livro está tendo. Eu não posso falar atendo. O que acontece com a E, a radical, do radical do verbo? Ele vai se transformar num ditongo e. Em vez de ser yo atendo, vai ser yo atiendo. Perceberam aqui, ó? Como que muda? Olha só. Desenhar. Aqui, ó, onde está em negrito, ó, nesse atiendo, em vez de ser atendo, vai ser atiendo. E qual que é a regrinha, professor, para eu saber quando que eu vou mudar a E do radical para IE? Toda vez que eu conjugar o verbo e a E for a sílaba tônica. Nesse caso aqui, não é atendo, né? Não é a nossa E que é a sílaba tônica, não é a E que tem um acento, uma entonação. Então, toda vez que o E for a sílaba forte, for a letra forte da minha conjugação, eu vou mudar para IE. Por exemplo, aqui, ó, atiendo, né? Se fosse com E, seria atendo, só que como é o E,
a sílaba tônica, eu vou mudar para atiendo. Olha como fica diferente na pessoa verbal de nosotros. Nosotros não é atendemos, é atendemos. É o segundo E que é o forte. Então, por isso, eu não vou mudar o primeiro E para IE. Entendeu? Não vai ser atiendemos, vai ser atendemos. Porque o E forte não é o E do radical. Tá bom? É o outro E, é outra letra. Estão me acompanhando? Eu não entendi. O que você não entendeu, Jamile? Você pode ativar o áudio e falar comigo? Pode falar. Qual que é a sua dúvida? Espera aí que não está saindo o seu áudio. Tenta de novo. Espera aí, você mandou no chat. Eu não entendi. Você não entendeu nada, nada? Ou algo específico? Não? Então, olha só, vamos lá. Deixa eu anotar aqui, então, para ficar mais fácil. Vou fazer uma anotação. Vejam aqui. Por exemplo, o verbo atender, né? Todo mundo vendo aí eu escrevendo? Verbo atender. Qual que é o radical do verbo atender? Não é o radical, não é atende, porque aí vai mudar, né, a terminação. Atender, atendo, atendes, atendemos, sim? Então, o radical é o verbo atender. Vocês não estão vendo que aqui no radical não tem uma letra E? Não tem? Então, no radical, há uma letra E, certo? Todo mundo me acompanhando? É nessa classe de verbo que a gente está falando. Verbos de primeira classe são aqueles que têm uma E em seus radicales. No caso, atende. Não tem uma letra E? Por exemplo, acender. Acender, o radical é acende, né? E tem uma letra E. Então, são todos os verbos que no seu radical tem uma letra E. Né? Em uma das sílabas do radical tem E. O que vai acontecer? Por exemplo, quando eu conjugo no português eu atendo, qual que é a sílaba tônica aqui? Não é o tem? Atendo, não é? Nessa sílaba tônica não tem o E do radical? Não tem? Perfeito. Então, no espanhol, em vez de eu manter o E, por ela ser a sílaba tônica, eu vou mudar para IE. Yo atiendo. Entendeu? Eu mudo a E pelo IE. Então, eu não posso falar de eu atendo. Eu não posso falar de eu atendo. Porque o E, ele é a sílaba forte da conjugação. De eu atendo. Então, por ser a sílaba forte, eu tenho que falar de eu atiendo. Entendeu? Vamos lá para nós outros. Olha só como é em nós outros. Nós outros atendemos. Por que que eu falo nós outros atendemos e não nós outros atiendemos? Quem pode me explicar isso? Quem consegue me explicar por que que é essa primeira, nós outros atendemos, e não é a segunda, atiendemos? Por que que eu não mudo no em nós outros o E para IE? Alguém consegue pensar? Não? Porque quando eu estou conjugando em nós outros, a minha E do radical, ela não é mais a sílaba forte. Ela não é mais a sílaba tônica. É a segunda E, que não faz parte do radical. Então, eu só mudo para
IE quando a E do radical é a sílaba, é a E tônica. Entenderam? Por exemplo, quando eu estou conjugando aqui nosotros atendemos, vejam que não é a E do radical do verbo que é a sílaba forte. Atendemos. Então, eu não preciso mudar para IE. Eu não preciso falar atendemos. Não, é atendemos. Mas olha, por exemplo, quando eu vou falar em tu. Tu, vamos lá, ó. Como que é? Yo atiendo. Então, eu mudo. Mudo para IE. Tu atiendes. Eu também mudo para IE, porque não é atiendes, é atiendes. Então, é como se eu estivesse mudando o atendes para atiendes, porque a minha E do radical é a sílaba forte, tá bom? Então, essa é a regra e a dica para vocês saberem conjugar os verbos irregulares que tem uma E em seu radical. Toda vez que a E do radical for a forte, eu vou mudar o E pelo ditongo IE. Olha só aqui. Yo atiendo, tu atiendes. Mas quando eu vou conjugar em vos, eu não falo vos atiendes. Não, eu falo vos atendes. Porque justamente é a última E que é a forte, não a E do radical. Então, como a E do radical não é a sílaba tônica, eu não vou mudar para IE. Entendeu, Jamile? Entenderam, gente? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? O que eu vou falar para vocês? O livro mostra para gente. Que bom que entenderam, fico feliz. O livro mostra para gente que esses verbos irregulares, eles vão ter essa mesma irregularidade no presente do indicativo, no presente do subjuntivo e no imperativo afirmativo. O que eu vou pedir para vocês? Tentem entender e lembrar e decorar e memorizar, enfim. Só o presente do indicativo, que foi o que vocês viram até agora. Vocês ainda não viram subjuntivo e nem imperativo. O livro ele traz exemplos, vocês podem ler para ir já se familiarizando. Mas o que eu vou pedir para vocês é só o presente do indicativo. Yo atiendo, tu atiendes, él, ella atiende. Então vejam que no nosotros e vosotros e em vos, eu não mudo para IE, porque não é a E que é a sílaba tônica. Então fica nosotros atendemos, vosotros atendeis. Vejam que não é nosotros atiendemos e não é vosotros atiendeis, porque a sílaba tônica não é a sílaba que tem a E do radical, é outra E. Tudo bem? Ficou claro? Que bom. Olha só. Vamos ver verbos da segunda classe? Quem pode ler para mim? Verbos da segunda classe. Os verbos da segunda classe, a regra é a mesma que eu acabei de explicar. A única diferença vai ser que, em vez de ser uma E, vai ser uma O. São verbos que têm a letra O no radical. É só essa a diferença. E aí, em vez de eu mudar para IE, eu vou mudar para UE. Tudo bem? Então, olha só. Verbos de segunda classe. Se incluye en este grupo un número considerable de verbos que tienen una O en el radical y la convierten en el diptongo UE. Eso ocurre en el imperativo afirmativo, en el presente del modo indicativo y del subjuntivo, pero solo cuando el acento o acento cargue en la vocal indicada, la O. Então, eu só vou mudar a O para o ditongo UE quando o acento da conjugação, quando a sílaba tônica cair aonde está a O do radical. É a mesma regrinha que eu acabei de explicar. A única diferença é que, em vez de ser E, é verbos com a letra O.
E em vez de eu mudar para IE, eu vou mudar para UE. Então, olha só o exemplo aqui. Os verbos sonar, sonhar, morder, mover, oler, soler, torcer. Então, como ficaria, por exemplo, o verbo mover? Yo muevo. Então, olha aqui, ó. Yo. Ai, não está escrevendo. Yo muevo. Por que que não pode ser yo movo? Porque o O aqui é tônico. É o O forte. Yo movo. Então, não pode ser yo movo, porque o O do radical, o acento recai sobre ele. Então, vai ser yo muevo. A mesma coisa, por exemplo, tu mueves. Não pode ser tu moves. Não pode ser esse. Tá bom? Esse aqui também não pode ser. Por quê? Porque no tu mueves, a letra, o acento da palavra, da conjugação, enfim, da fala, cai sobre o O, né, que faz parte do radical do verbo. E aí eu mudo pelo ditongo o E. Aí olha só, nosotros movemos. Por quê? Porque a sílaba tônica E não é a sílaba que tem o O do radical do verbo, mas é a que tem a E. Movemos, né? Então aí eu não vou mudar para movemos. Então, que regrinha e que lógica vocês já podem perceber nesses verbos de primeira e segunda classe, que basicamente vai ser nas pessoas yo, tu, ele, usted e ellos, que eu vou mudar o ou o E ou o O para o diptongos IE ou o E. Né? Então, se vocês querem mais uma dica aí que eu dou para vocês, nesses verbos, o que acontece normalmente é que vão ser nas pessoas yo, tu, ele, o ele aqui tem acento. Yo, tu, ele, usted e ellos, que eu vou mudar a E para IE. E nas pessoas nosotros, vosotros e vos, eu não mudo. Não muda. Vai ficar com o E ou o O. Né? Então vai ser, tá bom? Então peguem essa dica aí que eu tô dando para vocês. Isso daí, na verdade, não é nem dica, é uma lógica mesmo. É você ver e entender. Olha só, normalmente sempre vai ser no yo, no tu, no ele, no ellos, ustedes, que eu vou mudar o E ou o O para o ditongo IE ou UE. Tá bom? Então, yo muero, tu mueres, él muere, nosotros. Vou mudar? Não. Morimos, perdão. Y ellos mueren. Yo sueño, tú sueñas, él sueña, nosotros soñamos, vosotros soñáis e ellos sueñan. Né? Então, vejam como que mantém essa lógica, independente do verbo. Então, veja assim, poxa, são verbos irregulares. Mas eles têm uma lógica interna, que se a gente pegar, dá para conjugar todo tipo de verbo irregular dessa primeira e dessa segunda classe. Entenderam, galera? Alguma dúvida, Jamile, Arthur, Gabriel Garcia, Bruna, Eric, Ana Clara? Vocês chegaram atrasados na minha aula, né, bonitos? Tô de olho. Alguma dúvida, pessoinhas? Não? Se tiverem dúvida, podem mandar no chat ou podem mandar também, ou podem ativar também o áudio de vocês que eu vou responder. Posso prosseguir? Vamos lá? Vamos lá, então.
Deixa eu limpar aqui as minhas anotações. Olha o que fala aqui. Tem um ojo. Cuidado com o verbo oler, que é o verbo cheirar, né? O verbo cheirar, em espanhol, é oler. Tá bom? Com o verbo oler, hay que añadir la H, ou seja, o H, al início, además del diptongo UE. Então, como ficaria? Yo huelo. Né? Então, não pode ser yo olo ou yo huelo sem o H. Vai ser yo huelo, tu hueles, él huele. Aí, quando não mudar para diptongo, aí eu não tenho o H. Aí vai ser nosotros olemos, vosotros oléis, e aí ellos huelen com H, porque aí eu mudei o O para o UE. Então, assim, quando for início de palavra, né, por ser início de palavra, quando eu mudar o O para UE, eu vou somar aí uma H, tá bom? Vamos lá, verbos de terceira classe. Gente, como o conteúdo hoje ele é um pouquinho extenso, hoje não vai dar para jogar Duolingo, tá? Mas aí na semana que vem a gente joga, tá bom? Então, olha só aqui, verbos de terceira classe. Se incluyen neste grupo los verbos terminados en hacer, ser, o ser y usir, salvo los terminados en ducir. La irregularidad consiste en añadir una Z antes de la C radical, cuando esta va con o A. Eso ocurre en presente de indicativo, presente de subjuntivo e imperativo afirmativo. Então, olha só. Nesse verbos aqui de terceira classe, a lógica já é outra. São os verbos que terminam em a ser, o ser e o ser. Quais são esses verbos? Olha aqui. Nascer, crescer, conhecer, que é conhecer, lucir, que é tipo reluzir, parecer, renascer, reconhecer. São alguns verbos que têm essas terminações, né? E aí, como que vai ser a irregularidade? Quando eu tiver um verbo que termina em... que quando eu conjugar termina em A ou O, eu vou acrescentar uma Z antes da C, do radical. Né? Então, olha só aqui o exemplo. Vou escrever de novo para vocês. Textinho. Vamos lá. Por exemplo, quando eu falo em português, quando eu conjugo em português o verbo nascer, né? Que no espanhol não tem o S, né? Em espanhol é só nascer, tá bom? Mas vamos lá. Quando eu falo eu nasço, né? Eu nasço. Tudo bem? Ele nasce, né? Então, olha só. No espanhol vai ser yo nasco. E ele nasce. Então, olha só, o que aconteceu aqui. Quando eu conjugo em yo, né? Pera aí. Que travou aqui para mim. Cadê? Ah, aqui. Quando eu conjugo em yo, voltou. Termina em o, né? E por terminar em o, eu vou acrescentar aqui uma z. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Normalmente, quando a gente conjugar esses verbos no português, eu uso a C cedilha. Então, toda vez que eu for usar a C cedilha no português, no espanhol eu vou usar o ZC. Né? Então, em vez de ser eu nasço, com C cedilha, vai ser yo nasco. É como se esse ZC estivesse substituindo, né, a C cedilha. Tudo bem? No caso do presente do indicativo, vai ser só na pessoa de yo, que vai ter essa mudança. Yo nasco, yo cresco, yo conduzco, conduzco não, yo conosco. E aí os outros no presente do indicativo vai ser tu nasces, ele nasce,
nosotros nascemos. E a mesma coisa com os outros verbos. Eu vou usar mais essa irregularidade de usar o Z no radical junto com o C em outros tempos, como o presente do subjuntivo e o imperativo afirmativo. Por exemplo, que yo nazca, que tu nazcas, que ele nazca, que nosotros nazcamos. Mas como eu falei, eu quero que vocês agora saibam mais o presente do indicativo. E no presente do indicativo, eu só vou ter essa regularidade no yo. Então, presente do indicativo, só vou acrescentar a Z na pessoa verbal yo. Tá bom? Então, yo reconozco, yo renasco, yo parezco, yo luzco. Tudo bem? E aí nas outras eu vou conjugar tu luces, ele luce, nosotros lucimos, sem acrescentar a Z antes do C. Beleza? Alguma dúvida? Deu? Não, que bom. Vamos fazer os exercícios então juntos? Vamos responder a número 1 junto? Então vamos lá, vou apagar aqui para a gente poder responder. Olha só, número 1 na página 85. Olha só o que diz aqui. Rellena los espacios con el presente de indicativo de los verbos entre parênteses. Então a gente vai conjugar esses verbos irregulares no presente do indicativo. Como que ficaria a letra A? Los médicos, tarara, a muchos enfermos en tiempo de lluvia. Los médicos, então, eu vou conjugar em ellos. E como que eu conjugo o verbo atender em la persona de ellos? Quem sabe, coloca aí no chat. Não, não é atendeis. Atendeis é vosotros. Eu conjugo assim, los médicos atienden. Isso, muito bem, Amanda. Atienden. Então, los médicos atienden. Como que ficaria a letra B? Vos. Então, olha, eu não estou conjugando em vosotros. Eu estou conjugando em vos. Vos, tarará, toda a explicación a los chicos que están hablando ahora. Lembra a regrinha que eu falei para vocês que para conjugar em vos, no presente no indicativo, eu pego o verbo no infinitivo, tiro o R no final, acrescento uma S e acentuo a última sílaba. Então, nesse caso, seria vos extendes. Vos extendes. Ok? Tarara, mis retos con argumentos fundamentados. Mis retos. Mis, como a gente já viu no capítulo passado, mis é um pronome possessivo da primeira pessoa do singular, yo. Então, eu vou conjugar defender na primeira pessoa do singular. Yo, tarará. Como eu conjugo este verbo em la primeira persona del singular. Yo. Quem consegue escrever no chat para mim? Yo defiendo. Tá bom? Yo defiendo. Beleza? Gente, nossa aula tá ficando por aqui. Eu vou continuar com vocês na semana que vem.
tá bom? Sobre esse assunto, vamos revisar. Tentem responder os exercícios, né? Na aula programada já era para vocês terem respondido, mas tentem responder os exercícios aí sobre esses verbos irregulares. E aí na semana que vem eu vou corrigir junto com vocês. Tá bom? Bom final de semana, fiquem com Deus. Amo vocês. Até semana que vem. Beijo.